Aqui é Mariana Mortani do blog magialiteraria.net e se você acompanha o canal há bastante tempo, talvez você se lembre que uma das primeiras resenhas que eu fiz aqui foi de Fragmentados. Foi um livro que eu gostei demais, que me pegou de jeito, que é uma distopia que se destacou pra mim, meu gênero favorito é distopia, vocês já sabem. Então eu obviamente estava muito ansiosa para que Desintegrados chegasse. Fragmentados foi realmente um livro que se destacou pra mim. Eu gosto muito desse livro e a resenha que tá aqui no canal não tem uma boa resolução, porque é uma época que eu não tava conseguindo mesmo gravar de dia, eu não tava acostumada, não tinha uma boa iluminação, enfim, não tá com a melhor das resoluções, mas eu gosto desse vídeo porque eu tô bem empolgada, eu falo desse livro, acho que dá pra vocês verem só pelo meu olhar o quanto eu gostei. Então eu achei que eu devia vir falar aqui sobre Desintegrados, pra que os novos inscritos tivessem a oportunidade de conhecer essa história e para que vocês que já acompanham, que já conferiram essa resenha, possam saber o que eu achei dessa continuação que eu tanto esperei. Inclusive, na Bienal do Rio de 2015, o pessoal do Novo Conceito estava usando camisas, cada dia eles tinham um tema, um livro tema, e eles usavam camisas personalizadas, e eu ganhei essa daqui, não sei se dá pra vocês verem, acho que sim, talvez. Eu ganhei essa daqui deles, era uma das camisas que eles usavam um dos dias, e infelizmente ela não aparece aí no vídeo, né, eu acho que assim talvez vocês estejam vendo, mas infelizmente ela não aparece, mas vocês sabem, já tô aqui com a blusa de Fragmentados. Pra quem está aí perdido, em Fragmentados, o primeiro livro dessa série do Neil Shusterman, que é publicada pela Novo Conceito, nós descobrimos que depois da Segunda Guerra Civil, também conhecida como Heartland, a lei da vida foi criada. Essa guerra tinha dois lados. Os pró-vida, que acreditavam que o aborto não era o caminho e que as pessoas deveriam sim ter filhos e não terminar com uma vida, e os pró-escolha, que acreditavam que as pessoas deveriam ser a favor do aborto e que deveriam ter a escolha de ter ou não um filho. Essa lei da vida foi criada e assinada para que os dois lados ficassem felizes e satisfeitos. Ela diz que o aborto é proibido até os 13 anos. Entre os 13 e os 18 anos, os pais podem abortar retroativamente os filhos. Tecnicamente, a vida desse adolescente não vai ter fim. O que acontece é que, através da fragmentação, cada parte desse adolescente, dessa pessoa, é mantida e pode ser usada por outras pessoas. Isso passa a ajudar as pessoas que estavam na fila, por exemplo, pode salvar muitas vidas. Por causa disso, até as pessoas que eram contra acabam vendo que é um lado bom nisso. Só que, né, gente, com o tempo a gente vai ver que não, que isso daí não tem nada bom, as crianças não têm escolha, as pessoas não têm escolhas, tem pais que nem sabem o que querem, mas que acreditam naquela propaganda de que fragmentação é a solução. E bom, vocês devem descobrir mais sobre isso lendo o livro. No primeiro livro nós conhecemos 3 protagonistas em especial, o Connor, a Rissa e o Levi. Apesar deles estarem presentes aqui e continuarem como protagonistas, nós teremos 3 outros personagens que se tornam principais. O Starkey, que é um ridículo, simplesmente, é isso que eu quero falar sobre ele, ele é um ridículo. A Miracolina, que é um dízimo como o Levi, e o Cam, que é o primeiro humano composto. Ele é o primeiro humano criado a partir de partes de diversas pessoas. Inclusive, o cérebro dele é de partes diferentes, não é apenas um cérebro. É bem bizarro, é bem assim. E eu não vou ficar falando muito sobre a história porque eu poderia soltar algum spoiler do primeiro livro. Eu acho que saber a base da história e que esses personagens são os principais já é o suficiente. Mas eu devo dizer que a narrativa desse autor é incrível. O Neil Shusterman consegue falar exatamente o que a gente quer saber, ao mesmo tempo que ele vai além disso. Nós temos esses protagonistas, mas a narrativa em terceira pessoa nos permite conhecer outros personagens, então nós temos capítulos especiais para outros personagens que vão surgindo ao longo da história. Mas nós temos esses 6 aí protagonistas que vão sempre estar presentes e que a história realmente gira em torno deles. O autor consegue fazer com que cada personagem tenha o seu momento e realmente sabe aproveitar muito bem essa narrativa em terceira pessoa. Por ser uma sequência, nós teremos perguntas que serão respondidas, pensamentos que serão aprofundados e novos questionamentos. O autor nos faz sentir muito bem durante toda a leitura porque nós temos várias referências ao livro anterior, nós temos várias coisas que realmente são aprofundadas aqui, situações
situações que nós podemos entender melhor, personagens que apareceram nesse primeiro livro e que agora a gente vai descobrir quem são realmente, além de várias respostas para perguntas que a gente nem tinha cogitado, e esses novos personagens que vão nos fazer conhecer uma outra parte da história. Vamos dizer que existem pares aqui, não pares amorosos, mas que esses novos personagens se relacionam principalmente com os personagens anteriores, com os protagonistas, e aí o Starkey e o Corno vão entrar assim em conflito, o Cam vai conhecer a Rissa e o Levi vai conhecer a Miraculina. Então eles vão estar em lugares diferentes, o que nos possibilita conhecer vários outros núcleos, vários personagens e situações distintas, mas não tem como não admitir que o Connor e a Rissa são um destaque, principalmente por causa dos últimos acontecimentos do primeiro livro. A Miraculina acabou ficando um pouquinho em segundo plano pra mim. O Starkey, gente, eu não tenho muito o que falar, o cara é simplesmente um ridículo. No início, tinha todo o envolvimento, você pensava, pô, o cara tá passando por um momento difícil e ele tem uma pessoa meio como ídolo, como herói, e aí de repente ele muda completamente, ele já vira cabeça, ele se torna um chato, mas várias coisas vão acontecer por causa da visão dele e do objetivo que ele tem principalmente. Ele de fato movimenta o livro, mas não é um personagem que eu gosto. Eu não sei se alguém vai gostar. E o Cam é no mínimo estranho. Ele é um personagem que no início você entende toda a confusão e isso se torna muito fascinante, porque você quer entender como que é ter várias pessoas dentro do seu corpo, da sua mente, e é muito legal a forma como o autor conseguiu mostrar essa confusão e como ele tenta se adaptar às coisas e qual é o real propósito dessa organização em criá-lo. Uma das coisas mais legais que eu gostei é que aqui nós conheceremos um outro lado da guerra. Lá no primeiro livro a gente conhecia a história, a gente conheceu vários detalhes, a gente conheceu as consequências, mas aqui a gente vai conhecer como que ela se desenvolveu, como que foram os primeiros batedores, por exemplo, batedores que entram todo num negócio aí no contexto da história que vocês vão ter que ler para descobrir o que são, e quem são pessoas importantes que o Connor, a Rissa e o Levi conheceram no primeiro livro. E essa parte da política, deles descobrirem esse passado que eles não conheceram, eles não viveram, é muito importante, porque entra na parte da distopia que eu gosto muito, que é justamente a parte política e a parte que os autores mais conseguem assemelhar essa ficção com a nossa realidade. A parte das guerras, de um governo, do que as pessoas lutam, como é para essas pessoas estarem em busca de algo e para as outras pessoas que vão ter consequências mesmo sem participar. E também tem toda essa mensagem sobre a doação de órgãos, né, que eu acho muito importante, que eu acho que vocês também naquele vídeo conseguiram ver como eu estava empolgada sobre essa história, porque eu gosto muito de livros de ficção e distopia que conseguem mostrar um futuro, mas não um futuro totalmente fantasioso e que a gente não conhece. Um futuro que poderia ser consequência dos nossos atos atualmente. Então, esse é um livro, é uma série que é totalmente provável. Se vocês forem pesquisar, eu pesquisei bastante depois de ler o primeiro livro, sobre as doações de órgãos, vocês vão ver as porcentagens e como essas pessoas são tratadas, ao mesmo tempo que a gente sabe que existem hospitais que às vezes preferem descartar uma pessoa só porque ela já é doadora e poderia salvar outras vidas, mais de uma. Acho que ficou um pouco confuso essa parte, mas eu gosto muito de pensar sobre isso, de ver como essa nossa realidade foi tratada aqui e abordada. O livro tem várias coisas atuais, então infelizmente é uma resenha que eu não posso ficar dando detalhes, que eu não posso ficar falando sobre como eu me senti sem falar sobre o livro anterior, e eu poderia acabar soltando alguma coisa pra vocês. Mas eu vou adiantar que é um livro que consegue, não supera o primeiro, e esse nem é o objetivo do autor. Ele é uma continuação de fato, uma continuação que te deixa empolgado e que chega no final você tem praticamente o mesmo sentimento que você sentiu no primeiro livro. Existe um final, mas existe também uma sequência que te deixa ainda mais curioso, e as últimas páginas são eletrizantes e te fazem querer descobrir o que vai se passar no futuro, ao mesmo tempo que você quer aproveitar o presente, esse finalzinho de leitura, e poder se despedir dos personagens por um tempo. Quem leu o primeiro livro, não deixe de ler esse. Quem não conhece ainda a história, corram pra livraria, ou então aqui na caixa de descrição tem o link para comprar na Amazon com desconto. E não deixem de conhecer essa história. É uma história que me fascina, que me deixa muito empolgada, que eu adoro conversar sobre. Então, deixe seu comentário aqui embaixo. Eu vou adorar conversar com vocês sobre essa história, sobre o que ela envolve, sobre o que eu penso, sobre o que vocês pensam. Se vocês são novos por aqui, não esqueçam de se inscrever e ativar as notificações para eu saber sempre que um vídeo novo for ao ar. E não deixe de deixar a sua avaliação para eu saber que vocês gostaram. Um beijo e até a próxima!